não há uma guerra de narrativas aqui, é um fato. Há violações comprovadas aos direitos humanos e à própria população venezuelana por vários órgãos internacionais independentes. Não são os Estados Unidos, os imperialistas yankees, ou a União Europeia que está divulgando essas informações. Tudo isso de conhecimento público. É um mistério porque Lula resolveu se empenhar nessa defesa desbragada de um regime assassino. A Venezuela tem 7 milhões de refugiados, ela perdeu a população, as pessoas não fogem de países que não são conflagrados, elas não fogem por gosto de um país. Só aqui no Brasil são 200 mil venezuelanos, entre imigrantes e refugiados. A gente está falando da população inteira de uma cidade média. Itu, por exemplo, que fica aqui no interior de São Paulo. Não é pouca coisa. Né? A Venezuela tem eleições? Tem. Eleições fraudadas, que não contam com o respaldo de nenhum organismo internacional sério. Desde a época de Hugo Chávez, quando ele perdia eleições, ele fazia o quê? Recolhia-se e aceitava a derrota? Não, convocava um referendo para que a população pudesse referendar o resultado da eleição que ele perdeu. E referendos eram convocados até que ele ganhasse. Essa é a democracia venezuelana. É um mistério o fato de Lula estar defendendo de maneira tão apaixonada esse regime deplorável. A própria esquerda não está entendendo o que está acontecendo. A Tabata Amaral ontem deu uma entrevista. Eu sei que muita gente não considera a Tabata Amaral uma esquerdista verdadeira, porque ela não compra pelo valor de face todas as pautas da esquerda ou centro-esquerda brasileiras, mas é uma política que se coloca ali no espectro da centro-esquerda. E disse que não tem coisa de narrativa nenhuma. A Venezuela, disse ela, é uma ditadura. Apesar de ter eleições, não são eleições livres. A gente vê órgãos internacionais apontarem a gravidade da situação do país para além da fome e da miséria. Você vê pessoas que se opõem ao regime, que são presos e exilados, denúncias de estupro, perseguição. É uma situação muito grave. É óbvio que o Brasil tem que manter um relacionamento econômico com a Venezuela e com qualquer outro país. A política externa tem que ser pragmática nesse sentido, e ninguém espera aqui que Lula vá denunciar os crimes de companheiros como Nicolás Maduro e Daniel Ortega na Nicarágua. Agora, uma coisa é você não denunciar os crimes, outra coisa é fazer uma defesa tão desabragada em público de um assassino recebido com tapete vermelho, recebido com encontro bilateral, prerrogativa que não tiveram outros convidados que fazem parte desse evento em Brasília. Ora, a defesa da democracia precisa ser intransigente. A democracia é um assunto urgente em todo o país, não só os ataques antidemocráticos da direita. Estes também. Mas quem cede, ainda que seja um palmo, a ditaduras assassinas e violentas, porque estas fazem parte de seu espectro ideológico, não tem autoridade moral para se colocar como defensor da democracia mundial, que é o que Lula está tentando fazer, desde a criação da tal Frente Ampla Democrática. Ora, esses elogios à Venezuela simplesmente rasgam a fantasia do defensor da democracia na América Latina e no mundo. Não dá para fazer as duas coisas. É uma ou outra. Escolha, presidente. E a gente volta para a questão do apoio no Congresso Nacional, dentro do próprio governo também. Porque a gente tem, por exemplo, está falando da Frente Ampla, a gente tem Simone Tebet nesse governo. Você acha que a Simone Tebet aprova esse tipo de fala do presidente da República, do presidente Lula sobre a Venezuela? Duvido que aprove também. A gente tem os líderes da América do Sul falando a mesma coisa. Então, para um presidente que não tem apoio dentro do Congresso Nacional, perder apoio dentro do próprio Executivo também, e na América do Sul como um todo, não é inteligente. Não é uma estratégia inteligente definitivamente. Pois é. Neste caso aí, menos Lula e mais Boric. Boric é um jovem presidente de esquerda que criticou, ficou chocado com a defesa do presidente brasileiro do regime Nicolás Maduro. Aliás, um constrangimento, né? Porque o Boric está aqui no Brasil e se viu obrigado a criticar uma fala de seu anfitrião, mas era inevitável para quem se diz um verdadeiro democrata.